Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para esse momento de celebração, esse momento de culto. Novamente, estamos de maneira online apenas, não podemos nos encontrar por conta da pandemia que estamos vivendo, talvez os piores dias da nossa região, os piores dias do nosso município. Tomara que isso passe logo, para que a gente possa voltar a se encontrar online, mas também presencialmente. Deus nos saúda com a palavra do Evangelho de João, nesse dia 2 de agosto, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não existe vida com Deus sem obediência. Não existe seguidor de Jesus, não existe discipulado de Jesus sem obediência. E por vivermos essa obediência, por crermos que Jesus é nosso Senhor, nós também queremos ouvir essa palavra e queremos viver de acordo com ela, hoje e para todo o sempre. Começamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir agora uma canção e, na sequência, então, a pregação da palavra de Deus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés. Ouvimos aí uma canção, queremos agora dar continuidade à nossa série de mensagens. O Gabriel projetou, você viu agora há pouco aí, nosso flyer de divulgação. Nós queremos dar continuidade à nossa série de pregações. Na semana passada eu havia anunciado de que nós estaríamos encerrando esta série neste domingo. Mas pensando em casa, avaliando algumas coisas e já pensando também na próxima série, eu achei por bem que nós devemos continuar por mais um domingo. Então esse será o nosso quarto domingo em que vamos estar falando sobre a série Escolhas que Fazem Diferença. E no domingo que vem nós também queremos estar conversando então sobre essa temática ainda para fechar ela. E aí depois na próxima semana nós começamos uma nova série. Mas isso vocês
ficarão sabendo por meio da divulgação também no Facebook da comunidade. Escolhas que fazem diferença. Existem escolhas que fazem diferença, existem escolhas que que são indiferentes. Sim, as escolhas que nós fazemos, elas fazem toda a diferença na nossa vida. Por exemplo, estamos vivendo esse período de pandemia em que a gente precisa escolher quando sair de casa, para que sair de casa, de que forma, quando e assim por diante. Existem escolhas que fazem toda a diferença. Por exemplo, eu quero casar, isso vai fazer diferença na minha vida. Eu não quero casar, isso vai fazer diferença na minha vida também. E assim por diante. No nosso primeiro domingo desta série, nós conversamos sobre a escolha mais difícil. E nós vimos então, a partir de 2 Reis 5, a história de Naamã. Nós vimos que a família de Naamã tinha em seu meio uma menina que foi levada escravizada, que foi levada cativa de Israel para a casa de Naamã. E essa menina, que tinha todos os motivos do mundo para odiar essa família, a quem ela estava servindo, ela tomou uma escolha, fez uma escolha diferente, a escolha de amar aquela família. No segundo encontro, nós vimos a escolha que facilita a vida, e nós vimos então a simplicidade como essa escolha que facilita a vida, e nós vimos isso a partir do encontro frustrante que Naamã teve com Eliseu. Naamã achava que ia ser recebido com pompa, foi recebido por um simples empregado. Nós vimos também no nosso terceiro momento, no domingo passado, nós vimos que existe uma escolha que é acertada, e é a escolha da obediência. Naamã estava indignado, não queria tomar banho no Rio Jordão, não queria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele foi convencido pelos seus empregados, e aí então ele se banhou no Rio Jordão, e ele foi restaurado da lepra. Então, a escolha acertada, obediência. E hoje então nós queremos ver uma nova escolha que faz diferença, que é a escolha pela integridade. E nós continuamos então meditando, nós continuamos então procurando aprender a partir de 2 Reis capítulo 5, que nos diz, a partir do versículo 16, o seguinte. Diz assim o texto bíblico, que vai estar projetado aqui do lado, você pode acompanhar. O profeta Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu senhor, o rei a quem Naamã servia, vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais com Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o aproximar-se, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos de prata. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava,
Pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. E este, Eliseu, perguntou: Onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: Teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Queridos que me ouvem, que me dão a honra da sua audiência nessa manhã, esse texto ele nos fica devendo algumas questões, ele fica nos devendo algumas explicações. Por exemplo, no versículo 17 fala que Naamã leva consigo 2 mulas carregadas com terra. Qual o sentido disso? Qual é a razão de Naamã querer levar 2 mulas carregadas com terra de Israel para a sua terra? Bom, existia a ideia de que um Deus estava preso à sua terra, estava preso a um determinado lugar. Deixa eu explicar isso de outra forma. Israel adorava o Deus eterno, o Deus que em hebraico é chamado de Javé. E havia a ideia então de que fora de Israel esse Deus não poderia ser adorado. E como Naamã teve essa experiência em Israel, teve essa experiência na terra de Jesus, então ele pensa, eu preciso levar a terra daqui junto, porque aí eu poderia adorar esse Deus que fez isso por mim. Essa é a ideia que tem por trás. Ele não conseguia entender. Naquele tempo as pessoas não tinham essa clareza, não tinham esse discernimento de que é possível a gente adorar a Deus em qualquer lugar que a gente estiver. O Deus verdadeiro se deixa adorar em Israel, na Alemanha, na Austrália e até mesmo aqui no Brasil. Mas na cabeça de Naamã e das pessoas do seu tempo não havia essa ideia. Por isso, ele queria levar então sacos com terra de Israel para a sua casa, para o seu país, para a sua cidade. Uma outra pergunta que a gente precisa fazer é: que mal havia em Eliseu receber presentes? Por que Eliseu não aceita nenhum dos presentes que Naamã tem a oferecer? Naamã vem com prata, Naamã vem com ouro, Naamã vem com roupas caras. Por que ele não aceita? Eu tenho 2 suspeitas. Essas suspeitas não estão no texto, mas elas são importantes para a gente entender como Eliseu agiu naquele momento. A primeira suspeita é: Eliseu não aceita os presentes porque ele não quer parecer estar negociando em nome de Deus. Não quer parecer estar negociando a cura de Naamã. Nada do que Deus fez por Naamã deveria ficar caracterizado como uma dívida de Naamã com esse Deus. Isso é importante, ainda mais nos dias de hoje, em que se negocia em nome de Deus. Eliseu queria que Naamã entendesse que naquele momento ele estava sendo agraciado pela cura e de que ele não tinha a obrigação de pagar por isso. Que Naamã estava sendo agraciado, de fato, no sentido da palavra, graça. Estava recebendo gratuitamente a graça da cura no seu corpo. A segunda suspeita que eu tenho por que Eliseu não aceita presentes, é que na cosmovisão de Naamã adorava o deus Rimon. Esse deus, eles em outros momentos, em outros lugares do tempo antigo, esse deus era chamado também de Baal, né? Mas Naamã vem de um país, de uma terra onde se adorava o deus Rimon. Na cabeça das pessoas que adoravam o deus Rimon, Deus não poderia agir sem receber em troca um agrado, uma oferenda. Rimon não agia.
Rimou não atendia se ele não fosse presenteado. E Eliseu queria que Naamã desconstruísse essa ideia. Porque nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele não age, ele não funciona, ele não é coagido a agir por meio de agrados. Isso é assunto para uma outra conversa, né? A gratidão que me move a agir em favor de Deus é uma outra história, mas isso é assunto para uma outra conversa. Eliseu queria que Naamã desconstruísse essa imagem de um Deus que age por meio de pagamento, que age coagido, que age porque eu tenho alguma coisa a oferecer. Muito bem. Interessante a gente ver que uma outra coisa que fica claro no texto, quando Naamã chega para ser curado, Eliseu não recebe. Naamã é recebido por um empregado. Mas quando ele vem de volta do Rio Jordão e ele quer presentear Eliseu, quem sai para conversar com Naamã não é empregado, é o próprio Eliseu. Para que fique claro isso para Naamã. Para que fique claro essas suspeitas que eu tenho aqui, que não estão no texto, mas que fazem muito sentido, para que fique claro isso. Eliseu vai e recebe Naamã curado. Queridos, nós precisamos olhar para esse texto e ver que, a partir daquele momento, entra em cena um sujeito chamado Geazi. Quando Naamã está indo embora com terra de Israel, está indo embora sem deixar presente nenhum para Eliseu, o Geazi vê aquela cena e diz assim, isso não está certo, esse cara é um arameu, esse cara deveria, sim, dar alguma coisa. O coração de Geazi é um coração diferente do de Eliseu. Embora Geazi fosse servo do profeta, certamente, ou quem sabe, um discípulo do profeta, o coração de Eliseu e Geazi eram muito diferentes. Eliseu era um homem de Deus, que servia a Deus. Geazi pensava nos seus interesses. E Geazi, então, ele corre atrás de Naamã, a uma certa distância, e Naamã para tudo e diz, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? E Geazi, então, inventa uma história. E ele inventa uma história, e quando ele começa a sua fala, ele utiliza a mesma expressão que Eliseu usa no versículo 16, quando Eliseu diz, juro em nome do Senhor a quem sirvo. Geazi se dirige a Naamã, dizendo, juro em nome do Senhor. Ele não diz que ele serve a Deus, mas ele usa o nome de Deus. E o nome de Deus, que em hebraico aparece a palavra Javé, Yahvé. Esse nome, na presença de Naamã, faz com que ele perceba, eu preciso atender. Está entendendo a malandragem do Geazi? Geazi está sendo um cara muito sagaz, mas sagaz para o mal. E ele então inventa uma história e diz, olha, vieram 2 discípulos, vieram das montanhas de Efraim, são discípulos do profeta, e o Eliseu pede então que tu dês os presentes para eles. Se a gente olha na conversa que há, na ação de Geazi, a gente vê o passo a passo da corrupção. Primeiro, então, ele inventa uma mentira, essa que eu falei, vieram 2 profetas das montanhas de Efraim. O segundo, ele engana alguém bem intencionado. Naamã, quando quer dar aqueles presentes, ele não tá mal intencionado, ele só está agindo conforme a cabeça dele funcionava. Deus agiu, eu preciso dar algum agrado. E como eu não consigo ver Deus, eu vou dar para o homem por meio de quem Deus agiu. Ele está bem intencionado. Naamã não é um cara que está mal intencionado. Ele se aproveita da boa intenção. E Naamã deixa isso claro quando no versículo 23 diz, olha, claro, leve 70 quilos. Tu pediu 35, mas leve 70. Ele está bem intencionado. Diferentemente de Geazi. E além de dar os 70 quilos de prata e as roupas que Geazi pediu, ele ainda desloca dois
dois servos seus para acompanharem Gease e carregarem o peso dos 70 quilos de prata. Olhando o passo a passo da ação de Gease, da corrupção de Gease, nós vemos que o terceiro passo que ele dá é esconder as provas. O texto que nós usamos da NVI, da Nova Versão Internacional da Escritura, diz que ele guardou em casa, mas outras traduções trazem ele escondeu. Tudo que é escondido não vem de Deus. Isso é fato. Se algo é feito escondido, se algo é feito por baixo dos panos, isso não vem de Deus. O quarto passo da atuação de Gease é negar. Quando ele foi confrontado por Eliseu, ele negou: eu não estive em lugar nenhum, não sei nem do que tu estás falando. E Eliseu desmascara ele, que é o quinto passo. A máscara cai no versículo 26, quando Eliseu diz: eu te vi em pensamento quando tu estavas lá. A consequência nós vemos no versículo 27, quando Gease fica sabendo que ele seria portador de lepra dali por diante. E diz que Gease e toda a sua família, os seus descendentes, seriam marcados pela lepra. E me causou estranheza isso. Como descendentes? E fui dar uma olhadinha no texto hebraico. E é engraçado, o texto hebraico do Antigo Testamento, quando fala em descendentes, também fala de sêmen. O sêmen de Gease tornar-se-ia leproso. O castigo de Gease foi sofrer uma mutação genética que fez com que os seus descendentes tornassem-se leprosos. Corrupção. Crime não compensa. Crime não compensa. Eu tiro a partir disso alguns aprendizados para a nossa vida. Corrupção não compensa. Corrupção não tem a bênção de Deus. E corrupção é a desgraça da nossa família. Deus não abençoa o corrupto. Tanto que Deus diz na sua palavra, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 15, não furtarás, não roubarás. E a gente traz sobre a família da gente desgraça quando a gente é corrupto. Olha Gease. Gease trouxe para os seus descendentes desgraça na sua corrupção. Um outro exemplo que talvez possa nos ajudar, não da Bíblia, mas do dia a dia. Um pai que tem um baita de um emprego e de repente se mete em alguma tramóia na empresa onde trabalha e é descoberto e ele é demitido. Os filhos sofrem as consequências, a esposa sofre a consequência, a família toda sofre as consequências daquele pai estar desempregado. E uma vez conhecido na cidade por ser mau caráter, dificilmente ele vai conseguir um bom emprego de novo. Está entendendo? Corrupção não atrai bênção. Gease devia ter entendido isso. Mas por que Gease se deixa vencer pela corrupção? Por que ele mergulha na corrupção? Por que ele resolve ser esperto aos olhos dele? Porque o coração dele está longe de Deus. O discípulo de Jesus que vive com o coração perto de Deus, ele entende que não é assim, que não deveria ser assim, que não pode ser assim. Queridos, Lutero no Catecismo Menor, quando fala do não roubarás, não furtarás, que é o mandamento de Deus para nós, ele diz assim: nós devemos temer e amar a Deus e por isso não tirar o dinheiro ou os bens do próximo, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios desonestos. Lutero já fala da pirataria naquele tempo, mas devemos ajudá-lo a conservar e melhorar o seu meio de vida. Queridos, Gease, ele não entendeu aquilo que Eliseu tinha entendido, de que não é o jeitinho, mas é a bênção de Deus que interessa. Existe um drama aqui no Brasil que é um drama vivido entre o legal e o imoral. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que a lei não me condena, eu devo fazer. Se é legal, mas não é moral, está errado perante Deus. Certa vez ouvi de uma pessoa que trabalhava numa repartição pública, aqui no interior do estado, dizer assim: olha, a repartição onde eu trabalho tem um carro à disposição para a gente viajar para Florianópolis. Mas aí é um carro velho, sem ar-condicionado,
um carro usado. Se eu for com o meu, eu posso ir fazer o que eu tenho que fazer a serviço da repartição e faço as minhas coisas em Florianópolis e ainda ganho R$400 em combustível para ir e voltar a Florianópolis. Eu disse, tá, isso é legal? Ele, absolutamente legal. Mas é moral? Não, moral não é, né? Porque tem um carro à disposição. Isso é corrupção, isso é tramóia, isso é jeitinho. Isso não tem a bênção de Deus, meu querido. Isso não tem a bênção de Deus. E isso a gente vê no Brasil, no país do jeitinho. A gente vê isso aos montes por aí, de pessoas querendo tirar vantagem da situação. Mas a escolha pela integridade é uma escolha que faz a vida valer a pena e que faz a gente ter a bênção de Deus. Talvez com bem menos, mas o que vem desonestamente, a gente perde fácil também. Sabia disso? É só a gente olhar algumas situações de pessoas que talvez a gente conhece. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo... Eliseu podia ter dito, não, é legal, eu posso receber presentes, porque quem fez a cura é Deus, eu não estou vendendo a cura. Mas seria imoral. E por isso ele diz, eu não quero. Meu querido, a escolha que faz diferença é a escolha pela integridade. Tu quer uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida. Busca a integridade, a honestidade, fazer o que é certo. Mesmo que ninguém esteja fazendo, faça o que é certo. Porque o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Queridos, a gente tem vivido um aumento da população que se diz evangélica no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, essa população que tem crescido, que se diz evangélica, não tem feito diferença na nossa sociedade. E nós continuamos cada vez mais mergulhados na sujeira. Por quê? Porque temos esquecido da integridade do bom nome. Estamos encerrando a nossa meditação, a nossa reflexão, a nossa pregação nessa manhã. Num país como o nosso, numa realidade na qual nós vivemos, onde existe jeitinho para tudo, nós somos convidados por Deus a sermos íntegros, honestos, sermos como Eliseu, sermos alguém que tem o coração preso a Deus. A escolha pela integridade faz a diferença na nossa vida e na dos nossos filhos. Não há maior exemplo para um filho do que um pai e uma mãe que são honestos, íntegros, que são justos, que fazem o que é certo, que fazem o que é da vontade de Deus. Que no meio de tantos jeitinhos, façamos do temor do Senhor o princípio que rege o nosso agir. Amém. Te convido na semana que vem a nós então, sim, dessa vez sim, ouvirmos a nossa última pregação desta série Escolhas que Fazem a Diferença. Nós ouvimos agora uma canção e na sequência então queremos encerrar o culto. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar em teu grandioso ser, o céu de estrelas vejo admirado a declarar ao mundo teu poder. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande
Queremos encerrar o nosso culto orando. Te convido a termos um momento na presença de Deus. Senhor Deus, obrigado porque Tu és o Deus que nos orienta, nos mostra a Tua vontade, qual o Teu querer. Ajuda-nos a escolher, Senhor, pela integridade e ajuda-nos, Senhor, a confiar que Tu honras aquele que busca fazer a Tua vontade. Não nos deixa ter dúvidas, não nos deixa ser Gease, ajuda-nos a sermos como Eliseu. Senhor, oramos também por toda essa situação de pandemia que vivemos no nosso estado, no nosso país. Abençoa, Senhor, as pesquisas para que se descubra uma vacina, um tratamento para essa doença. Ó Deus, dá-nos também mais um tempo, a paciência para poder nos isolar, mantermos a distância e não podermos abraçar os nossos queridos. Senhor, entregamos todo esse drama nas Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção. E no meio de tudo isso, Senhor, queremos ver o Teu cuidado e a Tua presença como Deus Todo-Poderoso. Senhor, abençoa-nos, é o que te pedimos, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. O Senhor esteja contigo hoje e para sempre. Amém. Um forte abraço e nos encontramos então na semana que vem. Até mais.